Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. E hoje a minha convidada é a advogada Ellen Divan. Ellen é pós-graduanda em Direito Digital e Compliance e hoje ela vem ao canal para falarmos de fake news. Ellen, seja muito bem-vinda. Ei, Guilherme, obrigada. Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui no seu canal para falar de um assunto tão importante, tão atual. Muito obrigado, Ellen. Ellen, fake news ou notícias falsas, traduzindo do inglês, é algo que se tem notícia, né, que existe há muito tempo, que não é um fato novo. Mas antes de entrarmos nas definições, em exemplos de fake news, a gente precisa situar para o público o que vem a ser fake news. Por favor, explique para a gente. Essa pergunta é a mais importante sobre o tema, porque é muito necessário que entendamos o que é ou o que vem a ser fake news e o que não é fake news, tá? Então vamos lá. O termo em inglês, como você já disse, significa notícias falsas. E segundo o dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário inglês, a palavra fake é relativamente nova no vocabulário inglês. Ela passou a ser utilizada a partir do século XIX. Antes, para denominar notícias falsas, utilizava-se a palavra false. Então, nós tínhamos false news para falar sobre notícias falsas. E por que nós estamos aqui falando sobre esse assunto? Porque o termo se popularizou com a disputa presidencial em 2016 entre os candidatos Donald Trump e Hillary Clinton nos Estados Unidos. Então, a partir de 2016, esse termo ganhou força mundial e começamos então a debater, a estudar e a falar mais sobre fake news. E esse assunto é muito importante, tanto que em 2017 a ONU criou um fórum só para conversar sobre fake news, tamanha a importância de falarmos sobre isso. E eu gostaria de utilizar um conceito, explicar de uma forma didática sobre a desordem informacional, que é um termo utilizado pelo projeto First Draft News. Esse projeto foi criado em 2015 para combater a desinformação. É um projeto criado por 9 empresas. E eles disponibilizaram um relatório que está em inglês, mas está na internet. Se você tiver curiosidade, você pode ler, falando sobre esse caos que vivemos, da desordem informacional. E é importante a gente entender que nem tudo é fake news. Então, nem toda notícia que é enganosa ou que é falsa tem o intuito de prejudicar. E nem toda notícia que prejudica é falsa. Então a gente precisa entender que fake news está nesse meio aqui, entre aquilo que é falso e aquilo que prejudica. Então vamos lá. Notícias falsas são todas notícias que têm conteúdo inverídico, fabricado, impostor, com o intuito de prejudicar alguém ou algo. Mas nós podemos vermos alguma notícia que seja falsa, mas que não tem intuito de enganar. Por exemplo, eu posso ler uma notícia desatualizada e me confundir sobre um assunto ou sobre um fato, mas aquela notícia não teve o condão de prejudicar. Ela apenas está desatualizada, então ela não é considerada uma fake news. Por outro lado, nós podemos ter a divulgação de uma notícia sobre um fato que prejudica, mas que tem conteúdo verdadeiro, que não é fake news. Por exemplo, eu posso ter um vazamento de uma imagem, de uma foto, ou de um relatório, de um termo confidencial na internet. O conteúdo desse vazamento é verdadeiro, mas ele foi vazado, publicado e compartilhado para prejudicar. Ele faz parte da desordem informacional, mas não é uma fake news. Então é muito importante entendermos isso, que fake news são notícias falsas que têm o intuito de prejudicar. Mas eu posso colocar, Ellen, que as fake news, elas têm o objetivo de desinformar. Sim, tanto que muitas pessoas preferem falar sobre desinformação e não sobre fake news, porque esse termo pode confundir as pessoas. Então muitos optam por falar sobre desinformação, que a gente poderia colocar aí de uma forma geral tudo aquilo que tem o condão de desinformar, de enganar, de fazer as pessoas entenderem de uma forma errada acerca de um fato ou de uma situação. Ellen, vamos exemplificar para que as pessoas compreendam. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil,
desde março nós estamos convivendo com o coronavírus. E saiu uma pesquisa eu peguei aqui, da Havas, que apontou que 7 em cada 10 brasileiros que utilizam a internet acreditam em ao menos uma notícia falsa em relação ao coronavírus. Isso dá em torno de 100 milhões de pessoas, quase a metade da população do país. E nós temos a pandemia, e muitas notícias falsas em relação à pandemia circularam através de redes sociais, de grupos de WhatsApp. Então, como que se filtra isso, Ellen? Como que a gente consegue filtrar o que é verídico, o que é falso? Como ter essa filtragem nas informações que temos acesso? Isso que você disse, Guilherme, é muito importante. Existem pesquisas que dizem que o Brasil é um dos países que mais acredita e que mais compartilha fake news. Então vemos aí a importância de falarmos sobre isso e entendermos esse fenômeno. E como você disse, essa pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe uma infodemia, segundo a OMS. Ou seja, nós temos a pandemia, temos um excesso de informações não confiáveis, de má qualidade, e que confundem as pessoas. Isso pode ser prejudicial à saúde, né? Pode causar morte, porque entender um fato errado, né? Acreditar uma fake news sobre o coronavírus é muito prejudicial, é muito perigoso. E você disse sobre como filtrar. Nós precisamos saber que existem formas de verificarmos se um fato é fake news ou não. Mas isso é muito complexo, né? Na verdade, nem tudo é checável, né? Mas se tivermos aqui fatos científicos, dados, né, é possível checar. Como? Através de fontes confiáveis, através de agências de checagem, que aqui no Brasil já temos agências de checagem, que são as fact-checking, como falamos em inglês. E é importante que você procure por agências de checagem que tenham um certificado da IFCN, que é uma certificadora internacional sobre checagem. Então é muito importante você ter, como nós falamos, essa leitura crítica, né? De verificar a autoria, a fonte, verificar, por exemplo, se a notícia sobre a pandemia vem de um órgão oficial do governo, se vem da OMS, se tem base científica. Então é importante a gente se atentar para esses fatos. Ellen, mediante a essa sua explicação, a essa pesquisa que a Havas divulgou, a gente pode fazer a leitura assim, que as pessoas elas não questionam a qualidade da informação que elas recebem, elas repassam como se aquilo. Aí eu gostaria que você explicasse para o público como se fosse uma verdade. E o que tem se falado muito ultimamente também é na pós-verdade, aquilo em que as pessoas estão mais suscetíveis a acreditar no que um amigo, no que um familiar fala, e não tem aquela responsabilidade de fazer a checagem de se a informação está correta ou não. O dicionário Oxford, em 2016, denominou a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Então, nós vemos que 2016 foi um ano importante no sentido global, né? Tivemos aí a popularização do termo fake news e começamos a falar muito sobre pós-verdade, que é justamente isso que você falou, que a crença em fatos objetivos e científicos importam menos do que as crenças pessoais e emocionais sobre um determinado assunto. Então, se eu vejo uma notícia que corrobora com aquilo que eu acredito, logo é verdade. Então, nós temos aí um viés cognitivo que chamamos de viés da confirmação. Mas calma, vamos primeiro analisar, ver se há fonte, ver se realmente essa notícia é verídica, né? Se ela é factível, né? Nós precisamos ter esse filtro, como nós conversamos, para não nos enganarmos, porque senão... sem percebermos, nós podemos ser enganados, ser manipulados, né? Então nós precisamos prestar muita atenção sobre tudo aquilo que nós consumimos, principalmente pela internet. E termos o cuidado de não nos enganarmos e não cairmos nesse viés da confirmação, nos viéses cognitivos que nós chamamos, né? Ellen, aprender a reconhecer uma notícia falsa seria algo
possível de ser ensinado nas escolas? Você é a favor que essa educação, posso colocar, uma educação midiática para alunos do ensino fundamental, do ensino médio, para que eles aprendam a reconhecer uma notícia falsa, você acha que seria viável hoje em dia? Sim, Guilherme, eu acho de suma importância termos educação digital nas escolas, desculpa. Não só nas escolas, na verdade, mas em todas as instituições de ensino, né? Essa geração que está vindo aí, que já foi criada desde pequeno, né, com mídia social, com internet, né? Ela precisa entender, se conscientizar sobre a responsabilidade de tudo aquilo que ela cria, curte, comenta e compartilha na internet. Então a gente precisa entender sobre a arquitetura da internet, como ela funciona e principalmente a geração nova, crianças, adolescentes, jovens, precisam ter essa consciência sobre a educação digital que vai abranger vários assuntos, não só fake news, mas muitos outros assuntos importantes. Então, com certeza, é algo que devemos ver para o futuro, eu acredito que nas escolas, educação digital. E você acredita também, Ellen, que falta um debate mais aprofundado em relação à inclusão digital? Sim. Hoje, sobre essa inclusão digital que você fala, nós temos mais ou menos 7,5 bilhões, se não me engano, de pessoas no mundo. E dentre esse número, 4,1 bilhão de pessoas na internet. Então, assim, temos uma maioria na internet, online, mas ainda temos um número expressivo de pessoas que não têm acesso à internet. Então, a gente precisa encontrar uma ponte, né, entre esse mundo online e o mundo offline, né, para debater, entender e conversar mais sobre desinformação, como estamos fazendo aqui, sobre educação digital e tentar aproximar mais e diminuir esse número, né, que é muito discrepante ainda. Então, a gente sai desse assunto e nós vamos falar da lei da lei, do projeto de lei das fake news, que foi aprovado no dia 30 de junho pelo Senado. Ainda falta votar na Câmara dos Deputados. Os níveis de notícias falsas aqui no nosso país, eles têm sido insustentáveis, né, nos últimos tempos, né? A gente já citou o exemplo da pandemia, a quantidade de notícias falsas em relação à pandemia do coronavírus, que é algo, pelo menos no momento, mais presente, né, na vida do brasileiro. Na sua opinião, Ellen, qual vai ser a importância da lei das fake news para o nosso país? Sim, esse é o projeto de lei, como você disse, 2630 de 2020, né? Que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ficou popularmente conhecido como PL das Fake News, né? Mas, na verdade, esse projeto de lei visa abranger muito mais do que fake news. Fala sobre transparência e sobre responsabilidade na internet, que é algo importante que nós devemos ter e ver cada vez mais, não só no Brasil, mas a um nível mundial. Porque hoje as empresas, né, estão presentes em vários lugares. Então precisamos ter mais transparência na internet, né? A gente precisa ver mais sobre isso. Esse projeto de lei, Guilherme, é um projeto de lei até bem polêmico, né? Muitas pessoas debatem sobre ele, né? Muitos criticam, outros defendem, mas eu tenho uma visão assim, eu vejo pontos negativos e positivos nesse projeto de lei. E um dos pontos positivos é que eu penso que o projeto de lei foi o primeiro passo para a gente começar a falar sobre esse tema. Olha como nós falamos e vemos mais sobre o assunto fake news desde que esse projeto de lei surgiu, né? Como você disse, foi aprovado no Senado, agora está na Câmara dos Deputados em tramitação. A tramitação ocorreu de forma muito rápida, muito corrida. Isso eu vejo um ponto negativo. Eu penso que precisamos debater, conversar mais. Talvez alguns artigos devam ser alterados, né? Porque precisamos pensar sobre as consequências jurídicas disso tudo. Mas também temos direitos e garantias que são defendidos nesse projeto de lei. Então eu penso que se for alterado, se tivermos um maior debate sobre esse assunto, né? Se conversarmos mais sobre isso, talvez seja, como eu disse, já um passo importante no combate à desinformação. E como que você vê, Ellen,
a liberdade de expressão com esse projeto de lei das fake news? Então, um dos pontos polêmicos é justamente sobre a liberdade de expressão, né? Que nós temos alguns artigos ali que falam sobre a retirada do perfil ou do conteúdo sem prévia notificação. Isso pode ser um problema, né? Mas a gente precisa entender que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, uma das garantias mais importantes que podemos ter numa democracia, né? E é importante saber que nós não temos no Brasil, né, a censura prévia. Então, a princípio, eu posso falar e me manifestar sobre qualquer coisa. Porém, dependendo do que eu falar e sobre o que eu falar, caso eu cause uma ofensa a alguém, eu posso cometer um crime, eu posso ser responsabilizado. Mas a liberdade de expressão é uma garantia muito importante que nós precisamos ter em uma democracia, né, em um país. Nós precisamos sempre lutar por isso. Mas esse projeto de lei, em alguns momentos, pode esbarrar nessa questão da liberdade de expressão. Então, é um ponto que a gente precisa debater mais sobre isso. Ô Ellen, você acredita que a lei das fake news, nesse projeto de lei das fake news, ele precisa ser mais debatido para que as pessoas possam compreendê-lo? Precisamos ter debates abertos e públicos, para que as pessoas entendam sobre essa desordem informacional que nós vivemos, entendam sobre a importância da transparência, né, da liberdade, da responsabilidade na internet, né? Isso será muito importante. Eu penso que a gente deve debater e conversar cada vez mais sobre isso. Ellen, nós estamos em um período eleitoral, este ano, daqui a pouco nós vamos às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Em 2000, você já citou o exemplo da eleição lá nos Estados Unidos. Em 2018, nas eleições aqui no Brasil, elas foram marcadas pelo disparo e disseminação em massa de fake news. Eu posso dizer que é praticamente impossível fazer uma prevenção de fake news durante o período eleitoral? Não tem como a gente prevenir isso, porque como a gente acabou de falar sobre liberdade de expressão, como a gente vai conter, né, sobre o que as pessoas falam? Mas nós podemos ter normas regulamentares sobre o uso da internet, né, que justamente a PL das fake news visa fazer isso. Mas eu penso que um ponto importante, Guilherme, é que pela primeira vez, como cidadãos, essa questão das fake news será importante, né, na escolha de um candidato, né, isso será muito importante de uma forma como a gente nunca tinha pensado. E é muito interessante que o cidadão preste atenção, né, sobre, como eu disse, sobre o conceito de fake news, aquele que esvazia o tema, né, que para apontar a opinião do outro, né, para desvalorizar a opinião do outro, simplesmente denomina que aquilo é fake news e não é. Então será um ponto muito importante. E recentemente, no ano de 2019, nós tivemos uma alteração no Código Eleitoral, nos artigos 324, 325 e 326, que falam sobre calúnia, difamação e injúria. E hoje em dia nós vemos que a propaganda eleitoral é praticamente pela internet, que é o veículo, né, de maior massificação, né, de maior alcance entre as pessoas. Então, caso nesse período eleitoral, né, haja algum tipo de veiculação desse tipo de crime, né, por exemplo, divulgar uma pesquisa falsa, alguma coisa assim, o candidato poderá, então, incorrer em um desses crimes que eu mencionei. Porque o que eu vou comentar contigo é que, como estamos vivendo um período de pandemia, então a internet vai ser um porta-voz dos candidatos, porque vai ser uma eleição que você não vai ter aquela aglomeração de eleições passadas. A internet ela será ainda mais forte. Então, o eleitor ele precisa desenvolver uma mentalidade crítica ao receber as informações. Sim, com certeza. E é interessante que eu costumo dizer que a internet é como se a gente tivesse com um megafone, né? A gente fala e espalha informações, opiniões e notícias acerca das nossas impressões a quem queira ouvir e que se espalhe de uma forma que a gente não consegue imaginar, né? O poder viral da internet, né,
o alcance da internet é de uma forma exponencial que a gente não consegue nem dimensionar. Então, por isso é muito importante a gente se atentar a esse fato, né, sobre as fake news, né, como os perfis se comportam, como as pessoas se comportam na internet. Eu acho que esse será um ponto muito importante a ser analisado. E importante também verificar, né, reforçando mais uma vez, verificar a origem da notícia que você recebe, para não cair na armadilha das notícias falsas, que acabou se tornando uma erva daninha em todo mundo. Sim, e é interessante a gente pensar, Guilherme, que a gente combate desinformação com mais informação, só que com informação de qualidade. Então, a gente não pode pensar que a gente não deve parar de consumir as coisas pela internet. Não é isso, pelo contrário, né? A gente pode consumir, mas a gente tem que se informar cada vez mais, mas com fontes confiáveis, com informações de qualidade, informações atuais. Então, isso é importante dizer, que o combate à desinformação é com mais informação. E informação de qualidade, checada e com responsabilidade. Ellen, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua presença, mais uma vez, aqui no meu canal. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de falar de um tema que eu gosto tanto, que é sobre as fake news. E eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso e que as pessoas possam se conscientizar sobre esse fenômeno, né, entender cada vez mais. Obrigada. Eu quem agradeço, e a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.